que ela só vai ser aplicada, prisão preventiva só vai ser aplicada quando ela for a última rácio, né, entre as medidas cautelares. Quando outras medidas cautelares forem insuficientes. Aí a gente começou os pressupostos propriamente ditos para informar vocês, né, que o primeiro dos pressupostos é o fumus comissi delicti, também conhecido como fumaça da prática do delito. Então vamos lá. Então, desse artigo 312, a gente tira os dois pressupostos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti, fumaça da prática do delito. Lembra um pouco aquilo que a gente vê lá em processo civil de fumus boni iuris, né? Aparentemente ocorreu um crime, né? Há uma fumaça da prática de um crime. Para constatar-se num delito o fumus comissi delicti, gente, tem que ter a prova da existência do crime, a materialidade, e a presença de indícios de autoria ou de participação. É um juiz aqui de probabilidade, até inclusive em razão da presunção de inocência. Onde está o fumus comissi delicti nesse artigo? Aqui nessa parte, ó, houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. É a parte que a gente traz do fumus comissi delicti. Então, quando o juiz vai decretar uma prisão preventiva, a primeira coisa que ele vai ver é isso, vai ver nos autos se tem a prova da existência do crime. Pensando, por exemplo, no tráfico de drogas, né? Tem o laudo preliminar lá constatando que aquilo é droga? Então, já tem a prova da existência do crime. Indícios de autoria. Qual que seriam os indícios de autoria? Puxa vida, o cara foi pego numa situação de flagrância, transportando a droga, e além de estar transportando, né, confessou a prática delitiva, que estava atuando como mula e recebendo uma grana. Então, o fumus comissi delicti está lá. Mas basta os fumus comissi delicti, gente, para prender alguém preventivamente? A resposta é não. Esse pressuposto tem que estar aliado ao outro pressuposto. Então, o juiz, quando decretar a prisão preventiva de alguém, ele vai olhar para o pressuposto A em conjunto com o pressuposto B, que é o periculum libertatis. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Qual que é o perigo gerado pelo estado de liberdade? Nada mais é do que o risco causado se esse sujeito, que pode vir ser causado se esse sujeito ficar em liberdade, né? Então, é o risco provocado pela manutenção da liberdade desse sujeito. Tá? Então, como que a gente avalia esse risco? Com base na leitura do próprio artigo 312, a gente vê como esse periculum libertatis se materializa na leitura inicial do artigo 312. Então, o primeiro ponto a ser avaliado é a garantia da ordem pública. Prevalece o entendimento aqui que a ordem pública se refere a impedir que aquele sujeito volte a delinquir, volte a praticar crimes, com base no juízo de periculosidade. Mas tem que ser um juízo de periculosidade objetivo, que eu quero dizer. O juiz vai olhar a folha de antecedentes do sujeito, para ver se aquele cara já é um criminoso contumaz, já praticou outros delitos. Então, isso tem a ver com a garantia da ordem pública. Impedir novas reiterações. O cara já é um traficante, já tem uma condenação, se solto, vai traficar de novo. Vamos manter ele preso. Então, essa é uma das formas de cuidar dessa situação aqui, de proteger, né, ou melhor, oportunizar que aquele sujeito que cause risco, caso solto, permaneça preso. O outro requisito aqui, ou hipótese do periculum libertatis, é a garantia da ordem econômica. Tem o mesmo significado da ordem pública, foi trazido ao CPP por essa lei que está aqui, visa impedir que o sujeito volte a praticar crimes em relação exclusivamente a crimes contra a ordem econômica. Então, se eu estou lidando com crimes relacionados à ordem econômica,
eu vou citar esse, não o anterior. Mas se eu estiver lidando como, por exemplo, um crime de tráfico de drogas, que não tem a ver com a garantia da ordem econômica, eu até nem cito essa hipótese, cito só a primeira. A outra hipótese de análise da decretação da prisão preventiva do seu pressuposto é a conveniência da instrução criminal. Impedir que o agente cause prejuízo à produção de provas, à busca da verdade. Como que ele pode causar isso, gente? Intimidando testemunhas, destruindo provas. Tem que ter nos autos demonstrações, provas, elementos de que, caso solto, ele vai intimidar a testemunha. Antes de ser preso, ele já estava intimidando a vítima, para a vítima na audiência livrar a barra dele. Ele tinha uma posição de destaque naquela organização criminosa. Caso solto, ele vai destruir as provas, vai fazer uma queima de arquivo. Isso é conveniência da instrução criminal. Fora isso, ainda tem um quarto pressuposto, quarta hipótese, melhor dizendo, do periculum libertatis, que é evitar que o sujeito fuja. Aqui, mais uma vez, a gente não trabalha com dados totalmente aleatórios. Qualquer um vai fugir. Não, não é assim. Tem que ter dados concretos que esse sujeito vai fugir. Né? Comprou passagem, já estava entrando em contato com uma empresa aérea. E para inviabilizar a fuga dele, pode ser preso preventivamente para garantir a aplicação da lei penal. Nesse ponto, a doutrina costuma falar bastante do estrangeiro, por exemplo, de um boliviano, algo nesse sentido. Pode ele ficar preso com base nisso, de ele poder fugir para o seu país? Depende. Depende de que hipótese de estrangeiro que a gente está falando. Se for um estrangeiro com residência fixa, não tem motivo. Mas se for um estrangeiro que de fato não mora no país, por exemplo, esses mulas que vêm realmente só de passagem para trazer a droga, é uma hipótese que pode levar à prisão dele. É interessante isso, e eu vou só ler as observações finais para pensar em alguns casos concretos com vocês. Observações finais é acerca desses pressupostos. O descumprimento deles, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão também pode gerar uma prisão preventiva. Isso acontece muito em nosso país. Num primeiro momento, o juiz foi legal e colocou para o cara uma tornozeleira eletrônica. O sujeito injustificadamente tirou a tornozeleira eletrônica e estava andando de boa. Foi marcada até uma audiência para ele justificar, não justificou claramente, não apresentou um motivo óbvio, foi preso. Então, o descumprimento de uma medida cautelar de forma injustificada também pode levar à decretação de uma prisão preventiva. E, gente, a gente vai ler aqui, agora, algumas inclusões que foram feitas pela lei anticrime, no parágrafo 2º do artigo 312 e no artigo 315, parágrafo 1º. Essas inclusões vieram a consagrar um princípio, ou um mandamento que já era bem aceito jurisprudencialmente. A do critério da contemporaneidade ou da atualidade. Não se pode decretar uma prisão preventiva em razão de uma situação pretérita, passada. O que eu quero dizer com isso? Imagina, eu já vi em algumas hipóteses, uma investigação envolvendo interceptações telefônicas, onde verifica-se uma associação criminosa, uma associação para o tráfico, por si só já é crime, né? E essas interceptações duram ao longo de um ano. Aí, não se caminhando para uma futura prática delituosa, mas associando-se criminalmente. E o delegado, depois de um ano, resolve pedir a prisão preventiva dos envolvidos. O juiz pode muito bem negar, porque a situação já é pretérita, não é mais contemporânea. Outra situação que eu já vi, em razão dessa questão da contemporaneidade, prisões preventivas de pessoas, isso acontece muito, gente. A pessoa está passando 3, 4 anos depois, esqueceu que tinha um inquérito lá contra ela, foi deixando de comparecer, mudou de cidade, foi lá para outro estado, está passando pela Polícia Rodoviária Federal lá, é parada, é abordada, o policial vai checar, você tem um mandado de prisão em aberto, de 2015. A situação não está mais... na época,
foi decretada a prisão preventiva, mas não é mais uma situação contemporânea. O cara é encaminhado, porque o policial tem que prendê-lo, mas aí quando ele vai e contrata um advogado, quando a defesa ingressa nos autos, ela já pede a revogação da prisão com base nesse argumento de que a situação que causou a prisão dele não é mais contemporânea. Então, essa questão da atualidade, da contemporaneidade dos fatos, é sempre bem avaliada para se requerer uma prisão preventiva e para o juiz decidir ou não por ela. Uma outra coisa que eu quero, vou até baixar aqui para conversar com vocês. Melhorou a voz? E o vídeo? Tá, que bom. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é que quando eu falo nesses pressupostos, até parar aqui um pouco a apresentação. Quando eu falo nesses pressupostos, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, eles são pressupostos cumulativos, tá? Então, o juiz, para decretar a prisão preventiva de alguém, primeiro ele vai olhar os indícios de autoria e a materialidade. Depois ele vai olhar o perigo que pode causar a liberdade desse sujeito em conjunto. É um mais. É fumus commissi delicti mais periculum libertatis. Outra coisa importante. Dentro daquelas 4 hipóteses que eu li, basta uma, tá? Basta manter o sujeito preso, por exemplo, por causa da garantia da ordem pública. Não precisa estar presente as 4 hipóteses, basta uma. Embora seja comum o juiz amarrar a situação em mais de uma. Ele sempre alia a garantia da ordem pública com outra hipótese. Mas basta uma. Tá? Então, é o fumus commissi delicti, ou seja, o indício de autoria e materialidade, junto com o periculum libertatis, ou perigo de dano da liberdade, que eles utilizam essa expressão agora em razão da lei anticrime. Com uma hipótese daquelas 4 que eu li. Outra coisa que eu quero falar, pensando agora bem de uma forma prática. Quando que, assim, na prática, a gente utiliza, e eu vou falar dessa expressão daqui a pouco, o pedido de revogação de uma prisão preventiva, quando você é contratado por uma pessoa que está preso preventivamente. Numa revogação, num pedido de revogação de prisão preventiva, como que eu vou tentar derrubar esses pressupostos? Depende do caso. Então, por exemplo, se o seu cliente está dizendo que ele estava pegando carona com alguém e esse alguém era que estava trazendo a droga e você não tinha nada a ver com isso. Mas foi preso junto porque estava dentro do carro. Você vai alegar para o juiz, no seu pedido de revogação de prisão preventiva, a ausência do pressuposto, que é um indício de autoria. Não há indícios de autoria. Tem a conversa lá no grupo de Facebook do Quero Carona, o cara pediu carona. Então não está indício de autoria que eu pratiquei o tráfico de drogas. Então eu tento derrubar ou revogar a decisão com base nessa ideia, né, de que não há esse pressuposto. Mas é o mais comum atacar o pressuposto do fumus commissi delicti? Não é o mais comum, gente. Porque normalmente a autoria está presente e a materialidade também. Mas é bem comum a gente, no que tange a defesa, tá? Ingressar com pedido de revogação para tentar afastar o periculum libertatis. E como que eu afasto um periculum libertatis? Eu vou pegando as hipóteses que o juiz elencou e vou passando a faca. Vou excluindo, vou dizendo para o juiz, o que você disse não tem nada a ver. O pedido de revogação eu faço para o próprio juiz. Aí, se ele negar, eu entro com habeas corpus para o tribunal. Juiz, não se aplica nessa hipótese a questão da intimidação das testemunhas, porque as testemunhas são policiais. Então, deve o meu cliente ser solto. Excelência, não se aplica nessa hipótese a ideia do sujeito fugir, porque ele tem residência fixa. Ele tem trabalho fixo, conforme comprovante de endereço e carteira de trabalho juntadas às autos. Por isso, quando alguém é preso, o advogado já pede esse tipo de documento. Né? Excelência, primeira pergunta que a gente sempre faz quando o cara é preso, você é primário? Porque qual que é a ideia quando você pergunta se o cara é preso, se ele é primário? Eu não estou pensando ainda lá na dosimetria da pena, não. Eu estou pensando em pedir a soltura dele e dizendo, excelência, não arrisca a ordem pública, esse cara não vai voltar a delinquir porque ele é primário.
né? Ele não é um criminoso, né? A pessoa que teve o primeiro erro, né? Então não tem nos autos prova da reiteração delituosa. Então você vai desconstruindo o que o juiz alegou para decretar a prisão, com novos fatos e novos documentos que talvez ele não tinha acesso antes, né? Quando houve a prisão do sujeito. Então é aí que acontecem as revogações das prisões. Então por isso que esse trabalho aí de juntar essa documentação é importante para que dê certo um pedido de revogação. Tá ok? Então, só para mostrar aqui para vocês, esse artigo 312 do parágrafo 1º, que cita essa questão que eu comentei parágrafo 2º, perdão, e o 315, parágrafo 1º, que cita a questão da contemporaneidade dos fatos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vou abrir aqui, CPP 312. Então, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E o 315, parágrafo 1º, diz que, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação desta medida. Então é interessante isso, né? A questão da contemporaneidade e a questão dos pressupostos, beleza? Então, vamos continuar. Quais infrações penais que comporta prisão preventiva, gente? Não são todas, tá? Eu vou ler o artigo 316 de uma forma geral e depois faço os apontamentos que eu tenho. Vamos lá. Artigo 313, perdão. Acompanha aí quem está com o CPP aberto. Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação de prisão preventiva. 1. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado, ressalvado o disposto no inciso 1º do caput do artigo 64 do Código Penal. 3. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou como decorrência de medida de investigação social e criminal, ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Beleza. Então, vou colocar aqui meu slide com alguns comentários. Então, o artigo 313, inciso 1º, diz que cabe prisão preventiva em crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos. Percebam, então, que não é qualquer tipo de infração que admite prisão preventiva. Num primeiro momento, é avaliada a conduta, que tem que ser o dolo, direto ou eventual, e a pena tem que ser uma pena máxima superior a 4 anos, para comportar a prisão preventiva. Mas existem outras hipóteses que não envolvem o tamanho da pena? Existem. Então, também cabe prisão preventiva em sujeito que é reincidente em crime doloso. E aqui, gente, não importa o quanto da pena no segundo crime, tá? Se ele reincidiu, praticou novamente um crime doloso, isso por si só já comporta uma prisão preventiva. Ressalvado o artigo 64 que eu mencionei, que representa o lapso temporal de 5 anos, que é o que a gente chama lá em direito penal de primariedade técnica. O sujeito volta a ser tecnicamente primário depois de transcorridos 5 anos.
Então, se ele cometeu o crime depois de 5 anos, aí entra a regra geral, que é o artigo 313, inciso 1º. Então, repito, quando reincidente em crime doloso, pouco importa se esse segundo crime tem pena máxima superior a 4 anos, independe do quantum de pena. Mas existe também outras hipóteses que cabe prisão preventiva. Aqui também, novamente, não importa o quantum da pena daquele crime. Se o sujeito se envolve em violência doméstica e familiar só contra a mulher, gente, não. Criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoas com deficiência. E se é necessário uma prisão preventiva para garantir uma medida protetiva, exemplo, para garantir que o sujeito fique longe da mulher, é necessário uma prisão preventiva. Será aplicada, independente do quantum da pena, gente. Tá? Então, se comporta o item C, independente do quantum da pena. Outra hipótese que a doutrina que a lei traz a respeito de prisão preventiva é quando houver dúvida a respeito da identidade civil. Né? Não se sabe a identidade civil daquela pessoa. Ele apresentou um documento e aquele documento apresenta rasura que dificulta a sua identidade civil. Cabe prisão preventiva segundo a lei. Mas vale destacar que foi estudado em Direito Processual Penal 1 que, quando houver dúvidas sobre identidade civil, deve ser feita a identificação criminal do sujeito. E a lei aqui nesse ponto é silente. E se, considerando o princípio da presunção de inocência, eu compreendo se a identificação criminal for exitosa em identificá-lo, né, que a gente estudou lá datiloscópica, extração de sangue, quando imprescindível em investigações, se ela conseguir identificá-lo, creio que não tem motivo para levá-lo preso. Mas está previsto, e aqui o legislador, nessa hipótese aqui, foi silente em relação à identificação criminal. Algumas observações. Essa prisão preventiva para o cara ficar preso enquanto estão descobrindo quem ele é, né? Isso que é o significado dela. Ela pode ser, segundo a doutrina, tanto em crime doloso quanto culposo, e ela dura enquanto persistir a dúvida em relação a quem é aquele sujeito. E, mais uma vez, independe do quantum da pena. Tá? Então, temos aqui alternativas de prender uma pessoa preventivamente, pouco importando o quantum da pena. Tá? Atenção, como eu li no parágrafo 2º, né, o parágrafo 2º traz uma vedação, uma prisão preventiva de caráter automático. Tá? Ninguém é preso em decorrência de uma investigação, ninguém é preso preventivamente, ninguém é preso quando recebe denúncia. O juiz recebeu a denúncia e prendeu a pessoa. Não. A prisão preventiva tem todos os seus critérios e seus pressupostos. Ela não tem um caráter automático em decorrência de um outro ato processual, como a instauração de um inquérito, como o recebimento de uma denúncia. Não. E ela jamais pode ter um ar de antecipação do cumprimento de pena. Embora muitas vezes a gente veja isso, como eu vou falar daqui a pouco, em duração da prisão preventiva. Beleza? Fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva, gente, essa prisão cautelar. A regra, a necessidade de fundamentar essa decisão está lá no artigo 315. É obrigatório fundamentar uma decisão que decreta a prisão preventiva. É obrigatório. Mas se o juiz, ao invés de decretar, for denegar o pedido, por exemplo, do promotor, ele também tem que fundamentar. Para substituir por prisão domiciliar, tem que fundamentar. Então, o caminho que for em relação a esse pedido tem que ser fundamentado. Qual o motivo? Gente, tem vários motivos que eu posso dizer para vocês. Para a pessoa que pediu se satisfazer ou não. Um outro motivo para que eu possa recorrer. Eu só vou recorrer, ingressar com rese, com habeas corpus, se eu saber os motivos da denegação. Então, o fundamento é necessário. E a fundamentação vai ser com base nos pressupostos. Vamos ler o artigo 315, parágrafo 2º também. Vou botar ele aqui.
PPP. O artigo 315, parágrafo 2º, que foi trazido pela lei anticrime, também, inclusão da lei anticrime, traz uma série de hipóteses, é um rol exemplificativo, tá bom? De situações onde a decisão não é fundamentada. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se a indicar a indicação, reprodução ou parágrafo de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Isso aqui é o que a gente chama de uma fundamentação per relationem. Simplesmente copia o que o promotor falou no pedido de decretação da prisão. Ou simplesmente copia o que está na lei. Com efeito, no presente caso, verifica-se que temos que proteger a garantia da ordem pública e verifica-se também a presença de indício de autoria e materialidade e a infração comporta prisão preventiva, nos termos do artigo 313. Ponto. Não pode. Tem que explicar. As autorias restam demonstradas, a autoria resta demonstrada conforme folhas tal, onde a testemunha disse que, 2 pontos, viu o agente adentrando a residência, A materialidade resta demonstrada, considerando o exame de corpo de delito, as folhas tal, que demonstrou a prática de lesões corporais, O periculum libertatis resta comportado na presente hipótese, como as folhas tais, o sujeito é reincidente. Isso é fundamental. É discriminar as informações dos autos e, inclusive, citar jurisprudência e doutrina, né? Aqui eu só falei da discriminação do que está nos autos, mas fundamentar também passa por isso. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo de sua incidência. A própria expressão garantia da ordem pública é tida como pela doutrina como conceito indeterminado. Então, ele tem que explicar o que é ordem pública naquela hipótese, tem que explicar a questão da reiteração delituosa. Invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. Motivos simples, vagos, né? Que não se aplicam àquele caso. Esse daqui eu vejo de vez em quando. Que parece que ele copiou e colou de outro lugar. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Pensa nessa hipótese quando eu entro com um pedido de revogação e o juiz vai decidir. Ele tem que decidir, caso ele vai negar o meu pedido de revogação para soltar o cara, desconstruindo tudo que eu aleguei. Ele não pode ser omisso. Tanto é que, tanto para decisão, estou falando de uma decisão, não é só em sentença que cabe embargo de declaração, cabe em decisão. É um, entre aspas, recurso que ataca a omissão do juiz. Eu quero que o juiz me explique por que ele não negou, ele negou a revogação se o meu cliente é primário e tem endereço fixo. Ele tem que explicar. Então, não é fundamentada uma decisão que ele deixa de explicar. Então, é bem interessante esse artigo 315, parágrafo 2º, incluído pela lei. Olha o tanto de 2019 aqui, gente. Tudo incluído pela lei anticrime. Show de bola. Ótimo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a duração da prisão preventiva, gente. Eu gravei minha aulinha já de prisão temporária. Lá eu explico que a prisão temporária tem prazo, né, 5 dias prorrogáveis por mais 5 em crimes comuns. Crimes hediondos 30 mais 30. A prisão preventiva é uma outra realidade. Ela não possui um prazo pré-fixado. O sujeito vai ficar preso preventivamente durante 150 dias. Não. Aqui a gente trabalha, gente, com uma ideia que é clássica para vocês. Vocês já usaram muito essa expressão. Proporcionalidade e razoabilidade. Pensando nisso, os tribunais brasileiros, e um leading case, um caso marcante foi o de Minas Gerais, passou a avaliar se uma prisão preventiva se excedeu em determinado caso, com base em computar os atos processuais daquele processo. Quanto tempo a lei estabelece para cada ato processual naquele processo? Eu trago aqui um exemplo,
né? Olhem para isso. Aqui tem os atos processuais, o prazo máximo de cada ato processual do procedimento comum ordinário. Desde o inquérito policial e levando-se em conta o sujeito que está preso, né? Até a proferir a sentença. O prazo aqui varia de 95 a 190 dias, a depender de quando a pessoa vai concluir o inquérito, quando o delegado conclui, quando que o promotor oferece a denúncia, dentro desse prazo, porque esse é o prazo máximo. Pode ser que não o utilize. Mas aí o que acontece em relação a isso? Então, Jocir, poderíamos trabalhar com essa fórmula matemática? Não. Cada caso tem sua especificidade, né? A gente começa a avaliar a prisão preventiva se ela é desproporcional e irrazoável quando a gente verifica que o cara foi preso no dia 5 de janeiro de 2018 e está no dia 5 de janeiro de 2020 o cara continua preso. 2 anos. Olha a contagem dos atos processuais. Dá meses, gente. Não dá nem um ano. Então, o advogado aqui tem que ter expertise de verificar quanto tempo o cara está preso e quanto tempo em tese deveria acabar aquele processo. É isso que a gente faz, né? Então, a prisão preventiva não tem um prazo prefixado, mas a gente trabalha com isso. Analisar naquele caso concreto o que aconteceu e quando que deveria acabar e não acabou. Então, não é um simples somatório dos prazos que vai chegar a nós a dizer se aquela prisão preventiva já tomou, olha essa expressão que eu vou dizer, áreas de ilegalidade, áreas de constrangimento ilegal. Já virou o que a doutrina fala, que vocês ouvem bastante, excesso de prazo para a formação da culpa. Olha o que eu falei que ia falar daqui a pouco tempo atrás. Quando, na verdade, aquela prisão processual já virou áreas de antecipação de pena. O cara está cumprindo pena sem ter sido condenado. Então, quando que a gente vai fazer isso? Vai depender da natureza do crime, das diligências que aconteceram naquele caso, né? De dilações de prazo, mas vai depender também de quem provocou esses atrasos. Então, eu listo aqui hipóteses exemplificativas que reconhecem um excesso de uma prisão preventiva, que, repito, não tem um prazo prefixado, mas não significa isso dizer que ela não pode configurar um excesso. Então, quando a demora foi causada pela própria acusação, trocou promotor da comarca, promotor saiu de férias, promotor pediu para ouvir, mediante carta precatória, uma pessoa de uma cidade longe, ele causou o excesso de prazo. A pessoa que poderia estar que o processo que deveria acabar em 95 dias e o cara já ter uma condenação, ir para uma fase ou não de cumprimento de pena, está preso há 2 anos, 700 dias. Não dá. Excesso. Quando a demora for causa do próprio Poder Judiciário, cartório lento, quando os processos físicos existiam, isso acontecia muito, processo físico engavetado, sumia. Ou, de uma forma geral, quando for totalmente razoável. Né? A gente aqui invoca um princípio estudado em Direito Processual Penal 1, que é um princípio da duração razoável do processo. O excesso de prazo, olha o que eu vou dizer, a demora de um processo, quando o réu é preso, configura o excesso de prazo da sua prisão preventiva. A demora de um processo, quando o réu é preso, encontra-se preso, configura um excesso de prazo na sua prisão preventiva. Mas é importante eu também dizer que quem causou o prazo também não pode ser, o excesso de prazo não pode ser a defesa, né, gente? Aí é complicado. Tem até súmula do STJ nesse sentido. Eu, advogado, não posso me valer da minha própria torpeza, digamos assim, né? A súmula 64 diz isso. Não pode alegar constrangimento ilegal se quem causou o próprio excesso foi a própria defesa. Eu dava muito esse exemplo quando o processo era físico, do advogado que ia lá, fazia a carga do processo e ia com o processo no escritório dele, ó, 60 dias. Depois voltava e pedia uma revogação porque o seu cliente está muito tempo preso. Hoje a gente pode trabalhar com qual hipótese? Com a expedição de carta precatória, onde você
necessariamente requer que uma pessoa que mora em outro estado seja ouvida, porque, segundo a defesa, é essencial para aquele caso. Também isso não tem acontecido muito em razão do que a gente já comentou esse semestre, das audiências, as oitivas, seriam por videoconferência na maioria das vezes. Mas pode acontecer da defesa requerer perícia e postergar. Aí ela depois vai pedir o excesso de prazo. Então, tudo isso vai ser avaliado no caso concreto quando a gente trata dessa questão do excesso de prazo. E excesso de prazo é atacado como, gente? Qual que é o remédio constitucional que o advogado vai utilizar para confrontar um excesso de uma prisão preventiva, gente? É o habeas corpus. É o remédio constitucional perfeito, porque vai salvar o corpo, não é isso? Vai conceder uma ordem de soltura para a pessoa que está presa preventivamente em um processo que está durando anos. E é interessante o seguinte, lembrem sempre da presunção de inocência. A regra é a liberdade, a prisão é a exceção. A prisão não pode tomar áreas de antecipação de pena, pessoal. Então, essa que é a ideia da duração. Tá? Daqui a pouco, da duração da prisão preventiva, daqui a pouco ainda vou falar mais uma coisa que envolve duração, que é aquela situação dos 90 dias, mas é daqui a pouco. Outro ponto importante. Prisão preventiva e excludentes de ilicitude. Isso daqui já estava antes da reforma do CPP e é tranquilo. A prisão preventiva não pode ser decretada pelo juiz se ele verificar que o réu agiu em... Vou colocar já. Aqui está falando o Código Penal, já vou dizer as hipóteses. Em legítima defesa, em estado de necessidade, em exercício regular de direito e em estrito cumprimento de dever legal. Para vocês isso é fácil, é teoria do crime. Vocês lembram o conceito de crime fácil. Então, se o juiz ficar diagnosticado que muito provavelmente é um juízo de probabilidade, né? Não é uma sentença ainda. O sujeito agiu em legítima defesa, o juiz não pode decretar prisão preventiva. Então, vamos falar agora, a gente utilizou tanto essa expressão, um pouquinho da revogação da prisão preventiva, gente. A revogação da prisão preventiva está prevista no artigo 316 do CPP. Vamos lá. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Primeiro, a expressão de ofício aqui só se comunica com a revogação, tá? Com a nova decretação, não. Por quê? Porque aqui, em relação à revogação, vocês têm que compreender que uma pessoa está presa e se ele ver que não tem mais motivos, ele mesmo de ofício pode revogar. Porque aqui é em prol do status libertatis do sujeito. Mas quando for para decretar a prisão, aí ele precisa ser provocado, tá? Então, qual que é a ideia da revogação? Primeiro, se atente ao seguinte, a revogação combina com a ideia de que não tem mais os pressupostos. Então, imagina que o cara estava preso preventivamente porque ele poderia intimidar as testemunhas. Chegou a audiência, o que aconteceu? As testemunhas foram ouvidas. Terminou a oitiva das testemunhas, o advogado, na audiência, ainda fala excelência. Considerando que o réu estava preso, a prisão preventiva era baseada na possibilidade de ele intimidar as testemunhas, e o senhor queria garantir a instrução criminal, considerando que elas foram ouvidas, venho requerer a revogação da prisão preventiva, pois não mais presente o pressuposto. Pronto, sumiu os pressupostos, desapareceu, tem que revogar. Interessante isso, né? Outra informação que eu tenho para dizer para vocês, a expressão revogação da prisão preventiva, aqui vai ser o próprio nome da sua peça, tá? Olha, pessoal que vai fazer penal em prática na prova da OAB. É o próprio nome do seu pedido para o juiz. Pedido de revogação de prisão preventiva. Prisão preventiva é revogada, tá ok? Tá, mas qual que é o X aqui da questão? É o parágrafo único, gente, que a gente viu aí recentemente sendo discutido em razão daquela situação do líder do PCC. Olha o que diz o parágrafo único introduzido pela lei anticrime. Não tinha isso até final do ano passado. Decretada a prisão preventiva,
deverá o órgão emissor da decisão, né, o juiz competente, revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, ele tem que revisar de ofício, e ele tem que fazer isso a cada 90 dias. Foi incluído pela lei anticrime isso. Foi incluído, eu sei que a lei anticrime foi várias pessoas mentes, né, que fizeram o pacote anticrime, né? Não foi só Sérgio Moro, nesse caso foi um deputado ou senador que pensou nessa inclusão. E é interessante o seguinte, aconteceu esse cenário, e qual que é a situação que a gente tem que pensar? Aqui é só uma abordagem que eu faço, que eu já falei para vocês, da petição que tem que ser endereçada para pedir a revogação. Eu falo aqui dessa ideia da cláusula rebus sic stantibus, que significa que, se presente o pressuposto, o cara tem que continuar preso, mas se ausente, no exemplo que eu dei da testemunha, o cara tem que ser solto. Mas aqui que eu quero chegar, nessa questão da obrigatoriedade da revisão periódica. Para mim, a lei é clara. Para mim, a lei é clara. Embora, em razão de tão cristalina que possa gerar, entre aspas, situações indevidas, como aconteceu com o André do Rep. Por quê? Chegou o habeas corpus lá e, em sede de liminar, o ministro Marco Aurélio soltou ele. Por que, gente, que o Marco Aurélio soltou ele? Porque ele tem filha que foi sócia, não sei de quem? Porque ele é comprado, ele é corrupto? Deixa para quem não estuda direito falar isso, gente. Por favor, deixa para os leigos utilizarem isso. Vocês não são leigos, tá? Por que Marco Aurélio deu essa interpretação que levou à soltura do André do Rep? Porque ele, lendo o parágrafo único, Marco Aurélio, legalista, viu que, segundo o que o advogado apresentou, passou 90 dias e o juiz da causa do André do Rep não reavaliou a prisão dele. E aqui diz que, se não reavaliou, a prisão é ilegal. E prisão ilegal tem que soltar o sujeito. Foi a visão dele. Então a gente percebe, na minha opinião, que um problema que veio aqui foi um problema oriundo do próprio projeto de lei que ninguém se atentou. Porque, ora, se quisessem que de alguma forma o juiz fosse provocado, se manifestasse a respeito disso, tinha que dizer na lei. Não dizer que de ofício a prisão se torna ilegal. Né? Então, o STF, em razão dessa decisão do Marco Aurélio, o Fux, né, logo após derrubou a decisão dele, que envolve uma outra situação delicada do regimento interno do STF, aí, em colegiado, eles passaram a adotar a seguinte posição no que tange a interpretação do parágrafo único do artigo 316. Posicionou-se no sentido que o descumprimento do prazo de 90 dias não implica imediato na revogação da prisão. Né? O juízo competente deve ser instado, ou seja, deve ser provocado a reavaliar a legalidade da prisão e a sua atualidade, se os motivos são atuais ou não. O que me incomoda é que a lei não diz isso. O que me incomoda é exatamente isso, que levou a Marco Aurélio a dizer o seguinte, que o STF, assim agindo, está avançando e invadindo um outro poder, que é o poder legislativo. Então, sob esse aspecto, eu dou razão a ele, mas não dou razão, logicamente, à soltura do cara. Então, a gente fica de mãos atadas. Envolve até essa questão da presunção de inocência. Então, são interpretações que o STF faz para agradar a mídia, para agradar a sociedade, sendo que os grandes culpados disso foi quem estava lá no poder legislativo e deixou isso tornar-se desse modo, e também quem está no poder executivo e não vetou essa previsão legal. Então, é muito fácil apontar para o Marco Aurélio e dizer alguma coisa dele, né? O nosso decano do STF. Eu cito aqui o link do portal lá do Supremo Tribunal Federal, que fala dessa interpretação do parágrafo único do artigo 316. Tá no SIGA também, né? STF ratifica a decisão que determinou a prisão imediata do líder
do PCC. Ou seja, ele está com mandado de prisão preventiva, mas ele já evadiu-se do distrito de culpa, né, derrubou a decisão do Marco Aurélio, mas o cara saiu vazado, né, prevaleceu o entendimento que, embora a suspensão do ato judicial de outro integrante pelo presidente seja excepcional, no caso, em razão da periculosidade do réu para a segurança pública, a gravidade do crime e que ultrapassa o deferimento da contracautela é justificada. Né? Então, nesse caso aqui dele, ocorreu esta visão que eu disse, que não é automática a soltura do sujeito quando o juiz deixa de reavaliar a prisão a cada 90 dias. Né? Então, espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu quis dizer. E sobre prisão preventiva é isso, eu fico aberto a perguntas, e quem está satisfeito, eu desejo uma boa noite. Como eu disse, essa é a nossa última webconferência ao vivo, conto com vocês para boas respostas no questionário, resenha de obras, tá? Não é resenha da internet. Sei que o capítulo desse assunto da resenha é bastante extenso, não precisa esmiuçar tudo, né? Pode ser algo mais menor, né? Assim, de 7, 10 páginas, mas não me apresente, por favor, algo de 2 páginas, nem algo copiado da internet. Quem apresentar algo copiado da internet é assim, ó, é Ctrl+C, Ctrl+V, olhei e achei totalmente copiado, né, gente? 0, tá? É 0. E outra coisa, essa que é o duro, né? As pessoas que estão ouvindo isso daqui provavelmente as que não vão fazer isso, né? Essa que é a questão, porque são as maiorias que me acompanharam em todos esses encontros aqui. Mas eu tenho que deixar o recado, vai que algum abençoado ou abençoada que não está assistindo às aulas resolve assistir, escuta esse recado e faz um trabalho bacana. Beleza, gente? No mais, é agradecer. Para quem está satisfeito, eu desejo uma boa noite.